episódio desta semana, nós vamos conversar com uma consteladora familiar, Simone Guimarães, para conhecer todos os mitos e verdades sobre a constelação, sobre esse fenômeno que está cada dia mais crescente no país e no mundo, e sobre tudo que envolve ali a constelação familiar. Olá, olá, minhas amigas e meus amigos, sejam muito bem-vindos em mais um episódio do Joyce Rios Podcast, o podcast que fala o que você quer ouvir, o que você quer conhecer, e juntos vamos caminhando nessa trilha da vida com muita informação e descontração. Hoje é um podcast muito especial, de forma particular muito impactante para mim, que é um assunto muito polêmico, e eu estou aqui hoje com a Simone Guimarães, que vai desmistificar o que é constelação familiar. Seja muito bem-vinda, Simone. Obrigada, muito obrigada pela oportunidade. O que é a constelação familiar? Bom, a constelação familiar, ela foi criada pelo alemão Bert Hellinger, que ele era um ex-padre, né? Ele tinha largado o seminário e ele fez a junção da psicologia sistêmica, apesar que ele não era psicólogo, ele estudou muitas matérias, né, da psicologia para fazer a técnica, é uma técnica. Então a constelação não é uma forma psicológica de lidar com os problemas? É também, mas ela não é uma cadeira da psicologia. Ele juntou a psicologia sistêmica com o psicodrama, que é outra cadeira da psicologia, que é uma maneira de trabalhar a dor através de figuras, como acontece na constelação com pessoas, juntou as duas técnicas, associou o que ele chamou de leis do amor e nasce aí a constelação familiar. É uma técnica para trazer à luz aonde estão os nossos problemas. É só isso, mais nada. Só que a constelação, ela envolveu muito mito, porque na constelação com pessoas, nós temos o fenômeno, a constelação é fenomenológica. E como acontecem fenômenos e a gente não tem como explicar, o Bert morreu sem explicar, o que a gente aprende na escola? Observa, fenômeno, e você acredita, dá o nome que quiser, mas é fenômeno, não tem como explicar. Aí as pessoas misturam, acham que é bruxaria, acham que é espiritismo, que baixa espírito ali, só que você se vê na constelação. Você não sai do corpo e vai ali, né? Não tem condição. E é interessante porque eu mesma, eu falo que é muito impactante para mim essa entrevista especial, Simone, porque eu falo que a constelação mudou literalmente a minha vida. Ela destravou de uma forma com que o meu caminho eu fosse passando os obstáculos, né, de uma forma mais leve, mais tranquila, mais serena, mais plena mesmo. E a constelação, mas antes de eu chegar aqui, até acreditar e fazer a constelação, eu tive muito receio, tive muito medo. Eu sou cristã, né, sou católica, então tinha algumas amigas que faziam constelação, eu falava, nossa, eu tenho pavor, não vou. É normal. É espiritismo, não vou. É normal. E aí, mas chegou no ponto da minha vida, né, que eu acho que eu falei assim, minha última tentativa agora, né, porque eu faço terapia convencional também, análise há muitos anos, mas eu falei, bom, eu preciso de ver alguma outra coisa. Eu estava sem uma luz no fim do túnel. E aí, através de amigas muito sérias que já vieram, já fizeram constelação, eu procurei a Simone. E eu lembro, Simone, que eu cheguei e falei assim, eu estou aqui, não acredito em nada que você vai falar. E eu estou aqui para pagar, para ver o que é isso. Literalmente vou pagar. E se eu levantar aqui e sair correndo, pode ficar tranquila que o Pix vai chegar. Você lembra disso, Simone? Não. Exato. E foi assim que aconteceu. E no meio da sessão, eu fiz individual com os bonecos. Eu já senti assim algo, né, um fenômeno muito importante, uma mudança muito significativa. Pode ser emocional? Pode, porque foi muito rápido. Mas eu já saí deixando marcada a próxima sessão. Né? Então, eu já considerei algumas coisas, algumas situações. E até explicar também, porque, igual a Simone falou, a constelação ela não é uma psicologia, né? Não é um tratamento psicológico. A gente trabalha questões pontuais. Sim, né? É uma ferramenta
que você vai trazer à luz aquilo que está oculto no seu sistema, porque a gente olha para a dor inserida no sistema. A dor ela está a serviço do sistema, tem alguma coisa acontecendo no sistema familiar, ou que aconteceu, e que chega até um ou vários representantes na família, que você trouxe para poder, por exemplo, uma exclusão no sistema. Você vai trazer aquela pessoa excluída de volta através de uma dor sua, de um problema seu. Então, a constelação ela vai mostrar. E você vai se curar. Constelação não cura ninguém, nem o constelador. Então, existe muita coisa errada por aí, porque a pessoa vira e fala assim, a constelação cura. Gente, a constelação ela tem que estar a serviço da vida. Nem Jesus, que foi o homem, estou falando do homem, estou falando de Deus não, que era Deus, que foi o cara mais seguido, perseguido da história da humanidade. Ele nunca falou, eu te curei, ele falava, a sua fé te curou. Sim. E eu acho uma arrogância tão grande, não estou falando só de terapeutas consteladores não, de terapeutas em geral, que hoje está assim, terapeuta de tudo quanto é jeito, falando, eu curo, vem até a mim que eu curo, e coloca lá nas páginas das redes sociais, eu curo, estou aqui comprometida com a sua cura. E antigamente eu falo, gente, é muita arrogância, né? Isso. Eu não curo ninguém. Eu estou ali usando uma ferramenta, tá? Nós somos somente, eu falo que a lanterninha, antigamente, nos cinemas, tinha um cara que era lanterninha, para poder achar o assento, porque não tinha aquela luzinha no chão, não. Nós somos uma lanterninha daquela, sem pilha, abastecida pelo campo. O campo é que é a pilha, que vai trazer à luz onde está o problema. É uma técnica, eu ensino essa técnica, eu dou curso disso. Só isso, não tem mais nada. Ô, Simone, e algo que eu acho que vale a pena também explicar, até talvez da minha forma mais leiga de expor, né? Sim. Quando a Simone fala do campo, eu não consigo entender até hoje o que é. Eu já vim várias vezes, já fiz várias constelações, não entendo. Eu só sei que funciona. Então, a Simone usa um tapete, né, Simone? Não, aquilo é só para demarcar. Ah, só para demarcar, não necessário. Mas só que antes dela falou que é o campo, tem uma série muito conhecida que é Uma Nova Mulher, né, da Netflix. E muitas pessoas vinculam também uma forma de conhecer o que seria a constelação. Sim. E a minha sorte, talvez, foi porque eu assisti a série depois da minha primeira constelação. Porque se eu tivesse assistido a série antes, eu talvez não teria vindo. Porque é uma dramatização, né? É uma dramatização teatral, exatamente para tentar mostrar o que é o fenômeno. Mas não necessariamente que é aquele formato. Mas tem muito teatro nas constelações. Tem muita gente que faz teatro e, às vezes, muita gente vem aqui e fala assim, eu fiz uma constelação, mas foi tanto teatro que eu não entendi nada e saí do jeito que eu entrei. Eu acredito, infelizmente, né, como toda profissão, tem gente muito responsável, que a gente tem que estar ali a serviço da vida, mas tem gente que não está a serviço da vida. E quando não sabe dar uma resposta, ou não sabe fazer uma leitura do campo, o que a pessoa faz? Deixa fazer um teatro horroroso ali, deixa as pessoas usarem o campo, eu estou no campo, eu estou sentindo isso. Gente, não precisa de falar nada, você sabe disso. Existe uma simetria oculta do amor, que é um desenho que as pessoas se posicionam no campo e o bom constelador, ele sabe ler aquele desenho. Não existe interpretação de campo, não. Existe uma leitura. E a leitura, qualquer constelador bom vai ler a mesma coisa. É igual a Bíblia, que está escrito, está falado. Não existe uma interpretação de campo. Pessoal, né? Não, porque senão eu vou interpretar de um jeito, o meu aluno de outro constelador de outro. Então a pessoa vai sair sem uma resposta. Leitura de campo é a simetria oculta do amor. É um livro do Bert. Entendeu? Então não precisa de ninguém falar, eu estou sentindo isso, eu estou sentindo aquilo, aí deita, chora, é um teatro. E o próprio Bert falava, quando ele via muita coisa assim, ele olhava e ria e falava assim, teatro, não precisa disso. Agora, é claro que na minissérie, gente, tem que também ter alguma coisa, senão não fica cansativo, porque ali não é curso de constelação, nem aula de constelação, aquilo ali... No início, nem se falava. Na segunda temporada, no último capítulo, se fala a palavra constelação. Porque eu acredito que eles devem ter fechado com o Bert, porque o domínio, a palavra constelação é do Bert, mas a técnica, tinham outros
terapeutas que já usavam. Levi Moreno que criou o psicodrama. Tem E aquilo ali é o quanto tempo psicodrama. que a constelação ela é usada no mundo? Olha, a técnica foi antes do Bert. Ele via os psicólogos e outros terapeutas que faziam coisas parecidas e ele foi ficando encantado com aquilo. E um dia ele falou, é isso, dá certo. Porque ele procurava uma terapia breve, que resolvessem as coisas. Quando ele viu o psicodrama do Levi Moreno, ele viu outros trabalhos parecidos, ele fez cursos, só que ele criou a própria técnica. E aí ele associou às leis do amor e viu que, associando aquilo que ele viu da psicologia sistêmica, a coisa fechou ali, né? E ele viu muito a questão da honra, dessas leis do amor, quando ele trabalhou nas comunidades zulus na África, onde as pessoas se curvavam diante do destino do outro, onde as pessoas pequenas reverenciavam as grandes, né? Os filhos pequenos diante dos pais, a lei da precedência. Ele foi vendo que aquelas leis não deixavam as pessoas adoecerem. Olha para o Oriente, olha o japonês, né? Ele se curva diante daquele que é grande. Olha o chinês. Essas pessoas, elas são muito evoluídas. Olha o indiano, gente, o hindu, que maravilha desse povo. E a teoria talvez principal, né, o que guia a constelação, a gente pode falar que é a maioridade dos pais com a insignificância dos filhos? Não, não é insignificância. É tudo que está na Bíblia. Tudo que está na constelação está na Bíblia. Honrar pai e mãe. É você se colocar, não é insignificante, é pequeno diante do seu pai. Não existe nada maior do que a vida. Independente do que o pai deu, do que o pai fez ou deixou de fazer, a vida é maior. Então, mas meu pai não me criou. Aí eu tenho raiva porque meu pai me abandonou, mas ele deu a oportunidade de outra família cuidar de você porque ele não podia, ele não deu conta. Ele te deu o quê? Ele deu a vida. E o pai adotivo, ele só pode ser seu pai porque o seu pai biológico deu você. E às vezes não tem nem pai, né? Às vezes é a mãe. Como que faz como que a constelação vê as mães hoje solo, tendo filhos independentes? Porque isso eu acredito que foge um pouco, não, né? Se essa mãe, por exemplo, vamos dar um exemplo real do que anda acontecendo. A mulher chega numa certa idade, ela não consegue, né, um parceiro, ou ela decidiu não casar. Ela pode optar por ser mãe solo. Hoje não tem mais esse tabu, né? A mulher não é vista como uma mulher errada de antigamente. Que isso, mãe solteira? Bom, ela pode ter um filho com um amigo, com um namorado e não viverem juntos, ou ela pode também optar por uma inseminação com uma doação de sêmen. Só, gente, que para fazer um filho precisa de um homem e de uma mulher. E mesmo os casais, né, os gays e as mulheres lésbicas, elas também têm esse direito, os homens também, de terem seus filhos. Só que para isso existe um homem e uma mulher, um óvulo e o sêmen. Eu oriento muito os papais gays que vêm aqui falar comigo e as mamães gays que vêm falar comigo. Eu falo, você tem que dizer para o seu bebê o seguinte, se a mamãe, vamos supor a mamãe gay, ela fala, filho, nós somos duas mamães, mas tem um homem sensacional, que é o seu papai biológico, que deu oportunidade a você de viver e deu oportunidade de nós duas sermos sua mamãe. E esse homem é sensacional. Se é um homem conhecido, um amigo, é esse aqui, apresentar esse papai. Ele te deu a vida. Mas se for uma doação, né, de esperma, e falar, olha, você não vai conhecer, que pela lei brasileira você não pode conhecer, mas é um homem sensacional, ele quis deixar o legado dele no mundo, ele doou, e eles dão muita informação sobre o que a pessoa gosta, o que ele formou, o que ele estudou, ela vai dar todas as informações. E eu amo esse papai que está em você, porque você é metade ele, metade uma de nós, vai falar, né? E eu honro ele, eu honro a família dele que está em você, e ele sempre vai ter um lugar no nosso coração. O que essa criança vai sentir? Amada. Ela tem que sentir amada por inteiro, porque ela não pode ser amada
só pela parte da mãe. Porque quando eu digo eu amo você por inteiro. É igual o caso do pai e a mãe que se separam. Eu separei, mas eu digo para os meus filhos, eu continuo a amar o pai que está em cada um de vocês, porque senão eu não amaria vocês por inteiro. Isso é muito interessante, porque Né? geralmente ninguém casa para separar. Eu não né? casei para separar, mas aconteceu. Aconteceu. E provavelmente aconteceu por algum desentendimento, uma Mas é do mudança casal. de amor. Sim. E você já me falou isso, eu já vi isso também acontecendo aqui. O amor entre marido e esposa acaba. Mas o amor do pai pela mãe, da mãe pelo pai, não pode acabar. Não pode acabar. E isso eu acho que serve de exemplo para todos os casais. Todos os casais. Que estão passando por esse momento difícil. Né? Com filhos, não sejam alienar. pequenos ou grandes, sempre ensinar o filho a honrar o pai, a honrar a mãe. Não interessa qual foi o problema seu com seu marido ou com a sua esposa. Não é isso, Não Simone? deixar o filho entrar no meio da relação. Não deixa o filho entrar, porque é um o problema peso muito é meu, grande. É meu com seu pai. É a mãe saber falar isso e o pai também. Não interessa o que aconteceu, não é da sua conta. Você foi o acerto, você foi a parte boa, filho. Nós não erramos, não. Nosso casamento, seu casamento não deu certo? Eu falei, o meu foi um espetáculo, olha o resultado, 5 filhos maravilhosos. Não tem como eu reclamar. E o tem meu quantos problema... anos que você separou do seu marido? Tem seu pouco tempo, 10 anos só. Mas eu continuo a amar o pai dos meus filhos, de verdade. Eu falo isso para ele. Eu continuo a amar você como pai, não como homem. Desgastou. O casamento deu certo? Olha o resultado. Eu acho interessante também uma outra frase sua que me marcou. Se você não consegue amar o pai ou a mãe do seu filho, você não ama seu filho por inteiro. Exatamente. Né? E aí a pessoa que consegue absorver isso, seja uma mãe solo, seja um casal homossexual, Sim. seja casais viúvo, Sim. ou até mesmo eu tenho que receber o filho do outro. Por exemplo, eu caso com uma pessoa que já tem um filho, eu tenho que falar, eu recebo a sua mãe no meu coração, porque eu não estou amando só o pai que está em você. Eu honro a sua mãe que está em você. Aí aquele filho, por exemplo, se ele é divorciado ou ele é viúvo, aquele filho vai gostar de mim. Se eu amo só o pai que está nele, eu estou rejeitando a mãe que está nele. E por que eu vou rejeitar uma pessoa que abriu mão daquele homem para ele ficar comigo? Gente, ex é tudo de bom. Todo mundo implica com ex, eu não entendo isso. Gente, ex deixou aquele homem para mim. Todo mundo vem aqui, eu falo, como é que você vê a ex do seu marido? Detesto. Eu falei, como assim? Ela te deu homem? Como você vai detestar? Seu filho só pode nascer porque essa mulher saiu da vida dele? Pensa. Ai, é mesmo. Aí eu falo, então, essa mulher é maravilhosa, ela deu oportunidade de você ser mãe criatura. Ô Simone, e o que significa, como você consegue explicar o que é o campo, tão famoso campo da constelação familiar? Bom, como eu sou cristã, né? Sou católica e eu acredito muito em Deus, eu costumo falar que o campo é Deus em ação. Tem horas que eu tenho certeza tão absoluta disso, que você já me viu olhando para o céu e falar assim, Senhor, desce aqui e explica. Porque as coisas, os fenômenos que acontecem no campo, você já viu acontecer coisas aqui que são fenomenais. Não é fenomenológico, não. Eu falo que é milagre. Eu falo assim, gente, como é que pode? Aí eu faço brincadeiras com as pessoas, né? Porque eu tenho o meu lado meio de brincadeira, brincalhona. Eu tenho uma vassoura ali de varrer jardim, que é igual a vassoura de bruxa. Eu balanço a vassoura e falei, gente, o que é isso? É sensacional mesmo. Mas sem campo, a dramatização, né? Sem dramatização nenhuma, não tem encenação nenhuma. As coisas aparecem ali no campo. Até porque muitas vezes são pessoas vivas, né? Que estão... Não, muitas vezes não, o tempo todo. Né? Mas, não. por exemplo, às vezes sendo tem um avô que já representados. faleceu, não tem, mas não é... A maioria das vezes são pessoas da família que estão ali. E o que acontece? O campo é o lugar que o padre, o pastor, o sensitivo, essas pessoas entram pela intuição, nós vamos entrar pela técnica. O que é o lugar? É o lugar onde fluem as orações. É um mundo paralelo, Eu já cheguei a essa conclusão.
O Rupert Sheldrake, que descobriu o campo morfogenético, pode entrar na internet e colocar lá campos mórficos Rupert Sheldrake. Ele fez um estudo com macacos. É a comunicação das espécies através da telepatia. Você pensa numa pessoa, você fala assim, nossa, eu estou precisando de falar com fulano, o telefone toca, é aquela pessoa. Isso é comunicação pelo campo, não é coincidência, entendeu? Você pensou na pessoa, ela te liga. Aí outro dia eu estava falando aí na minha comadre, tinha meses que eu não encontrava a comadre, ela aparece entrando na constelação, eu falei, gente, olha aqui a comadre, tem meses que eu não a vejo, ela entrou aqui na constelação porque eu estava falando dela. Isso é o campo. É como se ela sentisse que eu estava falando dela e deu vontade de vir aqui. É uma comunicação por telepatia? Telepatia. Então, é nesse lugar que nós entramos. Ele fez estudo com macacos. Então, ele conta ali que tinham os macacos sendo observados e ensinados a quebrar coco com pedra, porque o macaco jogava o coco para tirar a castanha, jogava no terreno arenoso, custava quebrar, né? Às vezes não quebrava. E ele ensinou, vão quebrar com a pedra. E aí os macacos ficaram muito felizes e começaram a quebrar com a pedra. Eram 100 macacos. Quando o 100º macaco conseguiu quebrar, do outro lado do Pacífico, ele mora na Inglaterra, tinham macacos numa ilha sendo só observados da equipe dele, mas não eram ensinados. Eles começaram a quebrar o coco sem ser ensinados. Da mesma forma, começaram a pegar a pedra e quebrar o coco. Então, quer dizer, como que eles aprenderam? Foi pelo campo. Então, muitas vezes, você pode notar que lança uma moda num país. Os jovens do outro país começam a usar, fazer as mesmas coisas, dançar de uma certa maneira, ter costumes. Por quê? Foi pelo campo, ninguém ensinou. É toda uma geração, toda né, uma geração que vai repassando, mas através do campo. Não precisa... Eu não estou falando de hoje que tem internet que mostra tudo, não. Eu estou falando de coisas que sempre aconteceram no mundo. As coisas passam. Você vai numa semana de moda, você vai num desfile, você vai no outro desfile, no outro, você pode notar que a tendência da moda é uma só. As mesmas cores, os mesmos... Está usando franja, todas vão desfilar com franja. Você fala, gente, parece que foi tudo copiado. Não é. É porque todos os designers estão no mesmo campo da moda. É como se a consciência deles, ou alma, o que seja lá o que a pessoa deu o nome, está sempre vendo. É como se fosse, está colando. Entendeu? Simone, aparece pelo campo. E a gente pode falar que a constelação, ela tem como base o perdão das dificuldades que talvez os nossos pais tiveram, porque você fala muito também do julgamento, né? Como que o julgamento de alguém sobre os seus pais, sobre os seus irmãos, sobre um terceiro, tem um peso. Atrapalha o desenvolvimento dessa pessoa. Primeira coisa, foi ótimo você ter falado em perdão. Gente, pelo amor de Deus, eu já briguei com o padre e com o pastor sobre isso. É um tal de falar essa fala assim, vamos liberar perdão. Quem sou eu para perdoar meu pai e minha mãe? Quando você perdoa alguém, você está dizendo para ela que ela está errada, que ela é culpada. Como que eu vou culpar meu pai e minha mãe? Mas seu pai errou. Não, ele errou tentando acertar. Eu não sou ninguém perto do meu pai e minha mãe, eles me deram a vida. Eu não vou perdoar meu pai e minha mãe. Eu vou compreender, né? Eu vou compreender meu pai. Eu vou compreender minha mãe, ainda vou pedir perdão. Pai, mãe, eu te compreendo. Mãe, me perdoa porque eu não te compreendi. Eu sou pequena, quem sou eu para te perdoar, mãe? Eu sou muito pequena. Me perdoa porque eu nunca te compreendi. A senhora fez o que foi possível. A senhora acertou, olha o resultado aqui, uma mulher inteligente, trabalhadora, que te deu 5 netos maravilhosos, um monte de bisneto. Mãe, eu sou uma vencedora. Até porque são gerações... Como que eu vou culpar minha mãe de alguma coisa, gente? Isso é loucura. Quem sou eu para perdoar? Meus ancestrais fizeram tudo perfeito. Eu cheguei. Olha as lutas que eles passaram. Guerras. Vieram de navio da Europa, lado do meu pai, de Portugal, lá da minha mãe, nos porões dos navios, fugindo da guerra. Eles tinham o que dentro do navio? Polenta, batata cozida na água do mar. E vieram dias naqueles navios antigos, passando necessidade. Se minha avó, minha bisavó, uma tivesse morrido, não tivesse aguentado um parto, ganhando menino dentro de navio, eu não estaria aqui. Elas deram conta de tudo.
que eu vou perdoar? Ô, Simone, Tá errado. e assim, o que a partir do momento que a gente julga, né, essa criação que a gente teve em algum momento, ou julga o atual relação dos pais, o que isso interfere na nossa vida? Nós ficamos maiores que os nossos pais. Honrar pai e mãe é não julgar, não criticar, não excluir e não ter pena. Quando eu tenho pena do meu pai e da minha mãe, eu fico maior do que eles. Quando eu julgo meu pai e minha mãe, eu fico maior que eles. Quando eu critico, eu fico maior. Quando eu excluo, eu estou negando minha própria vida. Quando uma nascente do rio seca, o que acontece com o rio? Ele morre. Se eu nego meu pai e minha mãe, eu estou negando a minha vida. Então eu não posso excluir meu pai e minha mãe de nada. Entendeu? Meu pai e minha mãe são as coisas mais importantes para mim. Então, quando você nega seu pai e sua mãe, sua vida profissional, financeira, amorosa, vai todo pro buraco. Quando eu julgo meu pai e minha mãe, eu fico maior do que eles. Minha vida vai pro buraco. Quando eu tenho pena do meu pai e minha mãe, eu fico maior do que eles. Então... E foram escolhas deles, né? Sim, de viverem da forma com que sim, cada casal vive. Eles fizeram tudo certo, ó, o resultado está aqui. Tudo que eles fizeram, o resultado está aqui. E essa consciência, talvez seja consciência mesmo, porque a pessoa que quer começar a conhecer melhor, né, esse respeito aí do sistema familiar, oculto, tem que ser um sentimento genuíno, né? Não pode, ou Sim. só o fato de ficar falando, Não eu vou perdoar, falar. eu vou perdoar. É no coração. Aliás, eu não vou perdoar, né? Não, vou compreender. Eu vou compreender. Só de falar já muda alguma coisa. Mas muitas vezes precisamos de curar a nossa criança. Por isso é que, depois vocês vão falar sobre isso, a cura da criança. Gente, não é fácil. Tem gente que é abusada, tem gente que é maltratada, tem gente que sofreu muito, né? Tem criança que a mãe tentou abortar. E não é fácil. Nós somos seres humanos e muitas vezes nós somos muito machucados. Então, Simone, não é fácil, eu sei que não é fácil. Né? Eu sou uma psicóloga, eu sei que não é fácil. É um processo. Então, eu vou falar que 80% das vezes que eu faço uma constelação, eu estou constelando a criança ferida. Então, eu encaminho a pessoa para curar a criança dela, para depois voltar, eu faço um retorno para terminar a constelação. Porque não é fácil mesmo. Eu estou falando assim, tem que compreender pai e mãe, mas muitas vezes a pessoa fala, como é que eu vou compreender? Minha mãe me odeia, minha mãe fala que queria me abortar, minha mãe não gostava de mim, meu pai me abandonou, meu pai abusou de mim. Gente, eu sei. Eu estou falando essas coisas assim, amorosa de pai e mãe, porque eu tive esse pai e essa mãe, né? Mas eu sei que quem não teve não dá conta. Então tem que curar a criança. É claro, né? A pessoa fala assim, você está falando isso porque você teve um pai e uma mãe maravilhosos. Eu sei, quem não teve, eu sei que é difícil. E mesmo sendo né? maravilhosos, os pais erram, né? Claro que os pais erram, claro que eu errei. E a criança não né? tem também a criança... maturidade para entender, Exatamente. às vezes, uma falta de paciência, né, dos pais. Sim, machuca. E machuca de uma forma que a gente não enxerga. Então, temos que curar a criança. Então, eu encaminho os nossos clientes para a cura da criança, para o Theta Healing, para poder a pessoa mudar crenças que ela tem, né, sobre pais, sobre mães, sobre seus ancestrais. Gente, e tudo se resolve. A pessoa se cura, ela se cura. A gente já está caminhando para o final, Simone. Te agradeço muito a confiança, né, essa explicação. E eu fiz questão mesmo de trazer esse tema, porque a gente quer passar as experiências boas para as outras pessoas, né? E eu sou um exemplo, porque eu tive muito preconceito, né? Critiquei, de certa forma, muito o sistema da constelação, mas hoje eu penso, se nós herdamos os genes, né, a cor de pele, de olho, de cabelo dos nossos ancestrais, por que não, como a gente não vai herdar o emocional? Exatamente. De uma geração que é completamente diferente da nossa criação hoje. Meus pais me criaram diferente da que eu crio meu filho. Os avós criaram, né, os nossos pais em outra geração. Exatamente. E a gente tem que realmente tentar entender, aceitar, porque a vida literalmente destrava. Isso. E eles estão no nosso corpo e nós repetimos os padrões deles, por amor e lealdade. Para encerrar, essa última pergunta. Qual que é a importância de uma criança que não teve a oportunidade de nascer? Seja por questões
físicas, né, da mãe, seja por questões, enfim, por qualquer questão. A criança que foi fecundada, né, mas não nasceu. O que isso gera no sistema familiar dessa família? A exclusão dessa criança tem um peso muito grande. Não interessa o motivo, né? Se os pais decidiram pelo aborto, ou se o médico decidiu, ou se foi um aborto espontâneo. A criança precisa ser incluída. Não interessa o motivo. Ela tem que ser nomeada, ela tem que ser falada, porque pode gerar depois dificuldades dos próprios irmãos em engravidar no futuro, da própria mãe ter outro bebê, e também doenças que podem, ou síndromes como autismo, como TDAH, porque a criança fica à procura do irmãozinho que está excluído no sistema, porque existe um vácuo no sistema, existe um campo que ele detecta que está faltando. E também, até o autismo, ele fica no hiperfoco à procura, né? Está faltando alguém. Então, e seria possível esses pais constelarem os filhos para tratar de doenças? Eu já tive assim? casos de autismo que estava no suporte 1, que virou um Asperger, que é mais leve, que estava no suporte 2 e que caiu para o suporte 1, que a criança começa a falar, começa a ler, começa a escrever, e que os professores, os próprios médicos, os neuropsicólogos ficam encantados como que a criança desenvolveu e teve uma melhora muito grande. E os pais também, nesse processo de mudança, né, interior, os pais ficam conversam ali, né, a engrenagem do campo, ela flui. Eu tenho pais de crianças autistas fazendo curso por conta disso, porque depois da constelação a criança mudou totalmente e fala, não, então eu tenho que fazer porque aí vai ser mais fácil para acompanhar a criança, né? E os casos de TDAH, esses são assim, sensacionais, porque, por exemplo, a minha netinha mesmo estava, né, diagnosticada. Aí a minha nora contou para ela que tinha perdido um bebê entre ela e o mais novo. Gente, foi tirar assim com a mão o TDAH dela, porque ela não tinha contado que tinha perdido um bebezinho. Então, a falta, ela ficava buscando a irmãzinha. Quando falou da irmãzinha, nomeou a irmãzinha, então aí ela não tinha mais motivo para ficar procurando. Aí ela volta com foco nos estudos, vida normal que segue, não precisou de tomar nenhum remédio, igual Ritalina, essas coisas que os médicos dão. Vida normal é a primeira da sala, tranquila. Gente, mas vamos deixar bem claro aqui que constelação não cura nenhuma doença, não. Né? Mas melhora o comportamento. Não dispensa médico, não cura doença, não substitui nenhum tipo de tratamento convencional, não substitui o psicólogo. Ela só é uma ferramenta para trazer à luz aonde está o problema. Então, no caso, por que tem um TDAH? Porque está faltando alguém. Colocou esse alguém, some. Mas aí não vai dispensar o acompanhamento do psicólogo, jamais. E para encerrar o nosso episódio de hoje, que foi muito esclarecedor, viu, Simone? Muito obrigada mais uma vez. A gente vai entrar no quadro Mitos e Verdades sobre a constelação familiar. Então, eu vou te fazer algumas perguntas, né? Eu acho que são as principais perguntas de vocês que estão aí nos escutando, nos assistindo. E você vai me responder, mito ou verdade, tá bom? Vamos lá. A constelação familiar é feita somente de forma presencial? Mito. Pode fazer online? Pode. A constelação familiar é uma seita religiosa? Mito. Tem a ver com o espiritismo? Mito. Nada a ver. A constelação familiar cura doenças? Não, é mito. A constelação familiar fala só sobre o passado? Mito. A constelação familiar, ela pode ser feita para o lado profissional? Verdade. A constelação familiar, 100% das vezes, é verdade? Mito. Pode dar errado também. Então, verdade é só Deus. Verdade é só Deus. Então é isso. Muito obrigada. Para quem quiser conhecer melhor, né, o trabalho da Simone Guimarães, ela fica no Instituto Ancestrais. Isso. Qual que é o endereço, o telefone, Rua Costa Simone? Pinto, 110, Vila Paris. Aqui em Belo Horizonte. Logo depois da Cidade Jardim, perto do antigo Pitágoras, hoje é o Bernoulli, aqui no alto, de frente para o mosteiro. Nós vamos deixar aqui o telefone dela, o contato, e fica a dica para quem quer conhecer um pouquinho mais sobre este assunto.